Eu entendo a tristeza, a frustração, a raiva em relação a tudo que tá acontecendo. A gente tá cansado, exausto, vai ser muito. Mas eu preciso continuar a minha linha de raciocínio com vocês. Eu preciso continuar sendo um cara pés no chão e analisando o que eu entendo de futebol. Isso não quer dizer que eu tô certo, que eu tô errado. Mas antes da gente começar essa live e falar sobre o jogo em si, eu peço pra todo mundo deixar seu like aí, se inscrever e ativar as notificações no Rosa. Eu acho que a gente tem que lembrar do que aconteceu nesse segundo turno e do que aconteceu nesse primeiro turno. Os culpados, cara, pelo que tá acontecendo hoje, eles não são os jogadores atuais. O culpado não é o Ramon Dias, o Emiliano. O culpado não são as contratações que vieram, ou até mesmo aqueles jogadores que já estavam dentro do elenco e estão fazendo parte desse time. A gente tem que lembrar que o Ramon Dias chega, que alguns desses jogadores chegam, com o Vasco que tinha 9 pontos. Um Vasco que, historicamente, teria que fazer o que nenhum outro time na história do Campeonato Brasileiro, como eu disse aqui, fez. E esses mesmos caras fizeram mais de 30 pontos. Esses mesmos caras fizeram a gente acreditar que era possível. O Vasco até então era o melhor mandante do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Vasco até então estava entre os 6 melhores times do Campeonato Brasileiro no segundo turno. Perder dentro de casa, ainda mais num jogo decisivo como esse, um adversário direto, um confronto direto, é claro que desanima, é claro que frustra, mas aqui eu não tô pra esbravejar, eu não tô pra xingar ninguém. Aqui eu tô pra, sim, apontar dedos com o que eu entendo de futebol. E eu não vou culpar o Ramon Dias, eu não vou culpar esses jogadores que fizeram a gente acreditar de novo, fizeram a gente acreditar que o Vasco poderia permanecer na Série A. Eu vou culpar a diretoria, formada por Luiz Melo, formada por Paulo Brax e também Abel Braga e o técnico Maurício Barbieri. E é óbvio que a gente tem que lembrar dos atletas também. Mas ali, cara, quando você tem 100 milhões de reais e depois você gastou mais 120 milhões de reais para montar um elenco, você faz um elenco incompetente, você faz um elenco deficiente, consegue fazer 9 pontos até a chegada de outro treinador, a culpa é sua. E o Vasco, administrativamente, ele era um clube patético no primeiro turno. Ele era um clube que não conseguia pagar suas dívidas, dava calote nos outros, dava calote em jogador, dava calote em clube. E pior de tudo isso, nem dentro de campo conseguia performar. Muito pelo contrário. É uma vergonha completa. Uma vergonha completa. Um trabalho de gente incompetente que foi colocada lá para poder gerir um clube do tamanho do Vasco da Gama e gente que não tinha a mínima noção do que era o Vasco da Gama. Porque a melhora do Vasco da Gama, ela não veio só uma melhora estrutural dentro de campo. Não só porque o Ramon Dias chegou para fazer parte desse elenco. A melhora ela vem de fora também. A melhora ela acontece quando o Luiz Melo sai. E era um cara odiado por grande parte dos funcionários do Vasco da Gama. Ele era um cara odiado por grande parte da torcida. E também que não tinha e nunca teve uma boa relação com o diretor de futebol, Paulo Brax. E isso, obviamente, tornava o Vasco da Gama um clube incompetente fora das 4 linhas. E isso não tira o fato do Paulo Brax ter tido mais de 100 milhões de reais no começo dessa temporada para montar um time minimamente decente, onde o objetivo do Vasco era não cair. Para fazer um campeonato brasileiro decente. Ponto. O Vascaíno não queria título em 2023. O Vascaíno não queria glória em 2023. O Vascaíno queria
esperança. Apenas isso, tá? Apenas isso. E era um momento onde dinheiro teve. E teve o suficiente. Porque tem time que teve 10% do gasto do Vasco da Gama, 20% do gasto do Vasco da Gama, e tá na frente. Tá com mais pontuação, que é mais organizado. Então hoje, quando você olha pra esse time do Vasco, me desculpa, eu vou culpar os atletas? Não. A gente vai analisar o jogo aqui, tá? A gente vai... Gente, é muito chato. De verdade, cara. Eu tô trabalhando. São 1h da manhã. De verdade, mano. São 1h da manhã. E o pessoal tá falando que o som tá baixo. Com todo respeito, irmão. Com todo respeito que você tem a mim. Para de me sacanear, brother. De verdade. O som tá baixo? Sai da live. Sai da live, brother. Não fica me enchendo o saco não, porque o som não tá baixo. O som não tá baixo. Você só tá aí pra me perturbar. Então 1h da manhã eu tô trabalhando. Então antes que eu me altere aqui de verdade, tá baixo, sai da live, irmão. Vai dormir. De verdade. Não enche a porra do saco não. De verdade. Então, voltando ao que eu estava falando. O problema do Vasco nesse Campeonato Brasileiro é o primeiro turno. Foi o Maurício Barbieri, que era um técnico demitido desde a goleada contra o Flamengo e que eles continuaram mantendo o Maurício Barbieri. Incompetência do Paulo Brax. Do Paulo Brax, que acreditou que esse time jovem, que era um time que tinha média de menos de 25 anos, tá? Achou que esse time ia conseguir aguentar o Campeonato Brasileiro. E aí depois, para consertar, ele teve que trazer vários jogadores com mais de 30 anos para poder melhorar o amadurecimento desse time. Onde o Vasco no primeiro turno perdeu vários jogos por falta de experiência, inclusive. Tá? Então assim, os culpados. O culpado é o Paulo Brax, o culpado é o Luiz Melo, o culpado é o Maurício Barbieri. Esses são os incompetentes que tem que ser culpados e que a gente tem que dar nome e sobrenome. Porque foram eles que sucatearam o Vasco da Gama. Não foi o Ramon Dias. Não foi o elenco do Vasco atual. Eu não tenho coragem de falar assim, o Vasco vai cair por isso e por isso que aconteceu no segundo turno. Não, não, não. Se o Vasco cair, é por tudo que aconteceu no primeiro turno. Tá? Isso tem que ser deixado claro. E os culpados têm nome e sobrenome. Agora, você olha o que tem acontecido com o Vasco no segundo turno e é de se lamentar. Porque a todo momento, o Vasco da Gama no segundo turno é um time competitivo. A campanha do Vasco é uma campanha de brigar por um G6 no Campeonato Brasileiro no segundo turno. A verdade é essa. E em algum momento, obviamente, depois de 6 partidas sem perder, o Vasco quer perder. Não era pra ter sido assim. E eu lembro que um elenco pessimamente mal montado, quando tem desfalques como teve o Vasco da Gama, nos casos de Maicon, de Léo, de Marlon Gomes, um elenco que já é limitado, ele fica ainda mais limitado, ainda mais exposto e ainda mais cristalino à incompetência do trabalho da diretoria de futebol. Trabalho incompetente. Porque se o Vasco hoje ainda tem um time com alguns bons jogadores, isso tem a ver com o Ramon Dias. Que liga pros caras, convence os caras e que tenta. E que, obviamente, ele não vai acertar em todos. Até que ele acertou numa grande quantidade de nomes. Ele não acertou no Sebastian, por exemplo. Mas, de fato, eu acho que em muitos momentos não é culpa do Ramon, cara. O ponto é esse. Aí você olha aí o jogo de hoje. Vamos lá. Vamos analisar o jogo de hoje. O Vasco começa o jogo muito bem. Com tranquilidade, posse de bola, conseguindo construir. Tanto é que chega ao gol rapidamente, tá? Tanto é que chega ao gol rapidamente. E aí, no momento que chega ao gol,
e uma bela jogada, com uma troca ali, onde o Payet consegue clarear a jogada pro Lucas Piton, e aí o Lucas Piton consegue fazer o cruzamento pro Pumita, o Vasco faz um belíssimo gol, uma construção muito bem feita. E é o tipo de coisa que eu falo aqui na live, e que já tem um tempo que eu falo aqui, que é o tipo de jogador que você não pode abrir mão. Você não pode abrir mão de um atleta que ganha mais de R$1 milhão e colocá-lo no banco. O jogo hoje foi um desastre. Mas o Payet, tecnicamente, foi um dos poucos que tentou alguma coisa decentemente dentro do jogo. Ele erra pouco e ele acerta muito. Aí você pode falar, porra, mas era pra ter chutado aqui, era pra ter chutado ali. Concordo. Concordo que ele peca nessa questão do chute. Que ele deveria arriscar mais, porque ele sabe chutar. Sabe? Ele é um bom finalizador. Então por que ele tá demorando tanto pra chutar? Porque muitas vezes ele tenta o passe em vez do chute. Tem hora que vai dar certo. Tem hora que ele vai conseguir achar um Lucas Piton livre para que o Lucas Piton tenha tempo para pisar na bola, olhar e colocar na cabeça do Pumita. E tem hora que ele não vai conseguir. Mas o Payet hoje mostrou claramente, de forma cristalina, que ele não pode ser banco num time tão limitado como é o do Vasco da Gama. Tá claro isso. Eu falo isso há 2 meses. Tá claro isso. O Payet tem que jogar. E quem acha que o Payet não tem que jogar, me desculpa. Que elenco de craque é esse que o Vasco tem? Pro Payet não jogar? Me explica. Me explica. E aí, hoje, infelizmente, o Vasco não teve o Maicon, que pra mim é uma ausência completamente sentida. Era o dono da bola aérea do Vasco da Gama. Era o cara que supria a falta de altura do Medel. E assim, o Medel falhou aqui, desculpa. Eu não vou criticar o Medel, gente. Eu não vou criticar o Medel. O cara jogou no sacrifício, o cara ainda conseguiu jogar pra cacete. Tirou vários gols do Corinthians. Deu a vida, se entregou. Entendeu? Então, a culpa não é do Medel. Se a gente for botar culpa em alguém, e aí, porra, que merda, eu tenho que falar de arbitragem aqui. Mas é uma arbitragem vergonhosa que socateia o campeonato inteiro. Aliás, um campeonato completamente sem isonomia. Que é o Campeonato Brasileiro 2023, vergonhosamente organizado pela CBF. O que o Anderson Daronca fez na partida contra o Atlético Paranaense, no Vasco, lá na Arena da Baixada, é uma vergonha. É uma vergonha, porque ele tira o Maicon do jogo e um lance que nem falta foi. E ele dá um cartão amarelo pro Maicon. Porque ele é fraco. Ele é fraco. Ele tinha que ser proibido de apitar jogo. Pedrosa, pô, mas aí, desculpa. Aí o cacete. Porque o Maicon não jogou hoje por conta do Daronco. Porque o Daronco deu um cartão amarelo pra ele que não foi nem falta. Entendeu? Então o Maicon não jogou hoje por conta do Daronco. E era a dupla titular do Vasco da Gama. Não satisfeito, ele tira o Léo e tira o Marlon do jogo também. Então hoje, obviamente, quando você tem um elenco limitado, quando você tem um elenco que tem um monte de dificuldade, e aí você perde seus 2 zagueiros, e você ainda coloca um zagueiro que não joga há meses, mas que não tinha outra opção melhor do que ele, tu vai falhar. Porque bola aérea é entrosamento, é atenção. E o Medel e o Capasso não estão acostumados a jogar juntos. Eles podem até se entender fora de campo, mas isso requer tempo. Tempo, treino, jogo. O Vasco não teve tempo para treinar. Muito pelo contrário, o Vasco já sai de um jogo entrando em outro. E com um jogador que tá no sacrifício. Tá? Então, o que foi o problema do Vasco hoje? A bola aérea. A bola aérea no primeiro tempo, onde o Vasco teve 2 oportunidades de zerar a bola, de conseguir fazer um jogo decente, como vinha fazendo com o Maicon, com o Medel e até com o próprio Léo. E essa falta de entrosamento, esses desfalques, eles ficaram claros e cristalinos. Onde o Corinthians, que nem jogou no primeiro tempo decentemente, pelo chão não estava conseguindo criar nada, achou 2 bolas em lances de bola aérea. E aí, cara, é complicado, porque o Vasco chega ao gol e toma logo um depois. Aí o Vasco faz o segundo gol
joga 40 minutos com uma intensidade monstra, uma intensidade de final de campeonato, como deve ser e como deveria ser encarado esse jogo, tá? E aí, de novo, mais uma vez, esse time apaga no final do primeiro tempo. E eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Os caras simplesmente abrem mão de jogar. E eles entregaram a bola no pé do Corinthians, que foi isso que foi feito, tá? Entregaram a bola no pé do Corinthians. E o Corinthians fez o quê? Toca, passa, toca, passa, toca, passa. Aí teve uma bola que o Léo Jardim consegue defender, segura, que era uma bola pra quê? Pra você matar o primeiro tempo, controlar o jogo, ter uma válvula de escape. E o Vasco faz o quê? Entrega a bola pro Corinthians de novo. Sai o escanteio e no escanteio o Corinthians consegue empatar. Porque o Vasco parou de jogar. Porque o Vasco resolveu jogar só 40 minutos. E aí eu concordo, por exemplo, com Jorginho. Repito, tudo que eu falei aqui, esses caras não são culpados. Mas o Vasco tá tão numa corda bamba, tá tão por um fio, que os caras têm medo de perder. E o time recua instantaneamente. Fiz o gol, vou segurar. É uma postura, o Ramon. Não é o Ramon. Não é o Ramon. Isso tá claro dentro do jogo. Os caras têm medo. Tem medo. Eles começam a ficar com medo de perder. Em vez de pensar em quê? Em ter coragem de ganhar demais. Que foi o que o Bahia fez exatamente contra esse mesmo Corinthians. Lá na Arena Itaquera. Lá na Neoquímica Arena.